Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Na história da humanidade, nós temos o período na pré-história, né? A Idade da Pedra, e temos depois a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais começa pela Idade do Cobre, e entre o ano 3300 a 700 a.C. é o que chamamos de Idade do Bronze. Posteriormente teremos a Idade do Ferro. Por que falar da Idade do Bronze? Porque neste momento, nesse período histórico, que surge a fundição não só do bronze, mas da fundição do bronze em cera perdida. O processo de metalurgia do cobre e posteriormente do bronze, que é uma aleação do cobre com outros metais de baixa fusão, como o estanho, o zinco, por exemplo, incluem no seu processo a necessidade da fundição, mesmo que se fosse fazer processos de metalurgia para a confecção de armas, por exemplo, como espadas, enfim. Mas sempre esteve acompanhando esses processos dos metais a realização de obras, né? ou com um sentido de acompanhar, por exemplo, objetos, né? Sendo como se fosse um design de decoração de objetos utilitários, ou como obras, vamos chamar obras de arte, esculturas, né? Para melhor definirmos, como esculturas independentes. Primeiros processos de fundição em bronze partiam da modelagem direta em cera, e dela se realizava um molde, enfim, uma forma, para depois ser fundido. As primeiras obras de bronze são achadas na Ásia Meridional, mais tarde na Mesopotâmia, e aí se expandem para todo o mundo, né? Tanto para o Oriente, chegando na China e regiões próximas, né? Como em toda a área mediterrânea da Europa, norte da África e norte da Europa. Encontraremos mais tarde também fundição em bronze, mas a partir das fundições que eram feitas em ouro, prata, e aí que entra o cobre com outros metais nas aleações, na América, os povos originários americanos, sobretudo na região de Equador, Colômbia, e em direção sul, Peru, até o Chile, né, fundiram muito também utilizando esses processos também de cera perdida. Bom, mais ou menos entre os anos 660, há informações de que fundidores da Grécia já teriam feito o que se chama não só de cera perdida, mas a fundição oca, né, que mais tarde originaria processos de fundição que os próprios romanos desenvolveram e até hoje se chama de fundição romana. O processo de fundição em bronze que nós vamos mostrar neste vídeo é o processo de fundição que se chama de romana, com a utilização do material luto, que é a base de gesso misturado a materiais refratários, com a utilização da cera, cera virgem de abelha misturada com breu, tanto para reprodução a partir de um molde de cópias ocas de esculturas, como a modelagem direta da obra em cera. Ao pensarmos na fundição em bronze, temos que ter em mente que, a partir de uma escultura ela modelada na argila, ou que esteja em algum outro material, mesmo sendo estável, nós utilizaremos diversos processos de formas para reproduzir ela num material passageiro, no caso que será cera, para mais tarde, através de outra forma, poder fazer o vazado do bronze, a fundição em bronze. Então, este processo, que desde os tempos dos primeiros metais manipulados pelo homem, na sua pré-história, até nossos dias, bem que a tecnologia ela foi muito apurada, digamos assim, o conceito é sempre o mesmo. Não, a base continua sendo a mesma. Um molde e um material fluido que vai ser vazado dentro dele. Para exemplificar o primeiro processo da fundição,
Nós vamos mostrar aqui dois momentos diferentes de como realizar uma forma de gesso a partir de modelos em argila, um através de uma caixa, de caixas, digamos assim, para poder fazer o molde, e outro pela separação realizada com folhas de alumínio. Temos aqui o exemplo dos canais que serão utilizados na fundição, canais que serão fundidos em cera, de como fazer a forma deles, né? Nós criamos essa grade de canais, os afundamos dentro de uma placa de argila até a metade e criamos uma caixa com sarrafos de madeira para poder fazer a metade da forma. O preparado do gesso é realizado de uma maneira mais ou menos informal, pois cada gesso calcinado que é utilizado, ele tem um tempo, tem uma espessura, uma granulometria, que estabelecer exatamente qual é a quantidade de água e pó fica difícil. Então, a partir de um volume de água que a gente estabelece conforme a quantidade de gesso que a gente quer colocar, polvilhamos o pó nessa água até ele se saturar. Deve ficar saturado. Ele forma tipo umas ilhas na superfície, esperamos que ele se hidrate e depois vagarosamente mexemos com as mãos. Observamos agora como é jogado esse gesso, né, por cima daquilo que vai ser copiado, né, e preenchendo até a altura da borda dessa caixa que foi realizado. Batemos na mesa para que as bolhas de ar que possam estar na superfície do modelo, elas subam e se desmanchem, né. E por último, aplicaremos sisal, que foi molhado previamente, depois é misturado com gesso e aplicado na última camada para criar uma estrutura resistente naquela parte de forma, né? Normalmente nós chamamos a cada uma das partes da forma de tasselo, ou tassel, que significa pedaço de alguma coisa, e que hoje praticamente essa palavra só se usa se referindo ao pedaço do molde, a uma parte do molde. Então, a primeira parte do molde, a primeira metade do molde aqui já está pronta. Agora realizaremos alguns acabamentos, idealizar e tal, e deveremos aguardar, pelo menos seria bom aguardar 1 hora, né? Mas o gesso para ficar duro mesmo, no seu melhor estado, são 24 horas. Agora vemos a realização da primeira parte, do primeiro tasselo do outro modelo, o modelo dos canais de entrada, né? Aí estamos enxergando 3 copos e os canais de entrada que serão utilizados na fundição em bronze. Como a gente não pode afundar eles numa placa de argila, criamos uma estrutura para ficar em pé, como se fosse uma escultura, dividimos ao meio com as placas de metal, são feitas com placas de alumínio, né, tipo daquelas que são retiradas das latas de bebida, enfim, e vamos jogando o gesso, né, um gesso numa situação cremosa, digamos assim, é jogado com a mão na superfície, de maneira que bata e ele consiga copiar fielmente toda a superfície. Depois, com a ajuda de uma espátula de metal ou com a própria mão, vamos engrossando a parte do molde até uma espessura de uns 3 a 4 centímetros pelo menos. E mais uma vez, utilizamos o sisal, que foi molhado previamente, que foi encharcado no gesso, que é aplicado em toda a superfície. E reparem bem, é muito importante que o sisal ele não crie bolhas de ar. A gente tem que aplicar ele, depois vir com um novo gesso e pressionar para que ele penetre entre todos os fios, para que realmente o objetivo dele, que é o enrijecimento da forma e da resistência, funcione. Se nós deixamos câmaras de ar, nós vamos acabar enfraquecendo esse molde. O gesso calcinado, que se utiliza para as formas, ele é extraído da natureza a partir de um minério que se chama gipsita. Ele é um sulfato de cálcio que é desidratado e depois é moído até a forma de pó, né? Então, é assim que é comprado no comércio. Recomendo sempre comprar em locais onde o gesso sempre seja novo. Nunca devemos utilizar gessos que há muito tempo foram abertos e que possam estar, como popularmente se chama, de areado, que formam umas pedrinhas que ele já se umedeceu com o tempo e aí ele está estragado.
A segunda parte do molde deve ser realizada da seguinte maneira. São retiradas as folhas, no caso do que nós estamos observando, de metal, né? E temos que fazer uma série de marcações para cada um dos lados encontrar sempre o mesmo local. Poderíamos chamar isso de gabaritos, por exemplo, né? Aqui na outra forma, não só fazemos a marcação dos gabaritos, como damos todo um acabamento para o outro lado da caixa de madeira, né? Para realizar o mesmo tipo de vazado de gesso para a segunda parte. Então nós estamos vendo duas formas de como realizar, duas maneiras de como realizar formas de gesso em duas partes ou em dois tacelos. É importante, recomendo, que todo o acabamento do molde seja feito com muita atenção, né? E procurando otimizar ao máximo tudo que está se realizando, pois nós teremos que trabalhar com esses moldes muito tempo. Então, se já a forma, né, o molde de gesso, já vem com defeitos, ele não fica em pé na hora que a gente vai utilizar ele, ele fica fino numa região e pode quebrar, enfim, todos os defeitos que ele possa ter são coisas que vão nos atrapalhar na sua utilização durante todo o período que a gente for utilizá-lo. Então, temos que ter assim, um capricho em tudo isso. Para que uma parte de gesso não grude na outra, nem grude sobre os modelos, quando eles são feitos de material estável, como, por exemplo, os canos que eu utilizei para reproduzir os canos de fundição, né? Nós temos que usar uma cera. Recomendo usar cera à base de parafina, tipo aquela cera de piso, né, sólida, né? E também a vaselina pode ser utilizada sólida, bem espalhada sobre a superfície, tanto do gesso quanto do modelo quando for sólido. Na argila úmida não precisa aplicar, na madeira precisa aplicar. Então, relembrando, sempre que aplicamos gesso em cima de um material que for duro ou estável, é muito importante isolá-lo, com a utilização de cera ou parafina ou vaselina. Depois que o gesso endureceu, né, recomendo aguardar 24 horas para ele estar no estado assim, de mais dureza. Aí se abre a forma, se dá acabamento nela para sua posterior utilização. Vejam aqui como ela é aberta, é retirado o modelo que está no seu interior e é feito todo um acabamento, enfim, a vezes alguma coisa que seja interessante de lixar, para deixá-lo mais liso, pode ser feito dentro do molde, rebarbas que tenham ocorrido durante a confecção da forma, enfim. Então nós temos que arrumar essa forma para poder tirar as cópias que nós queremos da maneira melhor otimizada. A cera que nós utilizaremos para copiar dentro dos moldes que nós confeccionamos é uma mistura de 3 partes de cera pura da abelha com uma parte de breu. Devemos botar os dois materiais. Pode ser feito a banho-maria, mas também pode ser feito no fogo direto, né? E levar até quase um ponto de fervura, vamos chamar, mistura bem, e aí o breu ficará misturado com a cera, que lhe dará uma situação assim de maleabilidade de cola que a cera por si só não tem. É preenchido o molde, né? Depois que o molde está preenchido, pode-se botar dentro da água e após o esfriamento da cera, abrir esse molde. Atenção!
O molde de gesso, para ser preenchido com cera, deve de estar bem úmido. Nós deixaremos esse molde de gesso dentro da água primeiro, que ele se encharque bem. Quando estiver com todos os poros selados pela água absorvida, nós ficaremos com uma toalha e aí sim que fecharemos ele e poderíamos preencher com cera. Se nós botamos cera numa forma de gesso que está seca, a cera penetrará nos poros e não teremos como retirá-la. Perderemos não só a cópia de cera, como o próprio molde de gesso. Após que nós temos a reprodução de cera feita, nós passamos para o acabamento. No caso aqui, estamos mostrando o acabamento dos canais de cera que se utilizam na árvore de fundição, que mais para frente explicaremos o que é. Então, eles são cortados, eles são limpos, retiradas as rebarbas. Para tudo isso se utilizam o quê? Facas, espátulas de metal. Nós sempre vamos trabalhar com ferramentas de metal, porque elas devem ser aquecidas. Aqui vocês veem uma espiriteira improvisada a álcool, que estou usando facas tipo aquelas facas de descascar fruta, que foram transformadas por mim em ferramenta, e outras ferramentas que foram feitas também por nós, a partir na forja, né? E outras que podem ser compradas, e recomendo, nas lojas que vendem material para odontologia, vendem espátulas de aço inox de muito boa qualidade também. Agora vamos tirar uma cópia de cera oca a partir de uma forma de um cavalo modelado na argila, que foi feito posteriormente a forma em duas partes de gesso, que é um cavalo pastando. Deixamos essa forma dentro da água e ela ficou bem encharcada, e depois de derretida a cera, preenchemos o cavalo. Nós faremos repetidos preenchimentos de cera nesse molde, até atingir a temperatura que se observa na borda, digamos, das entradas de cera, que corresponde a uma espessura mínima que se entenda que possa vazar e escorrer o metal por dentro dessa parede. Essa espessura deve atingir no mínimo 3 milímetros, entre 4 e 5 preferencialmente, para uma escultura desse tamanho. Se for mais fina, essa espessura da cera, o resultado que nós teremos no bronze também será fino e pode não só ficar frágil, como pode falhar por esfriamento a escorrer o metal dentro do molde. Vejam como ele é retirado, essa cópia de cera, e que ela sai oca, né, de dentro do molde. O próximo passo agora é trabalhar o acabamento da pequena escultura. Nós, novamente, utilizaremos ferramentas de metal adequadas para esse tipo de trabalho. Começaremos agora com a demonstração de como realizar uma forma de silicone, também para o processo de fundição, para tirar cópias de cera, e uma escultura no material estável. Esta escultura foi realizada em ferro, sucata de ferro soldada, né? E nós vamos fazer todo o processo para pequenos formatos de uma forma de silicone. Em primeiro momento, nós cobriremos a escultura que está fixa numa base de madeira, cobriremos ela com uma camada de argila de aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros. É claro que pelo design que a escultura pode ter, em algumas regiões, para poder ter o resultado de uma forma de um design uniforme desse volume de argila, algumas partes poderão ficar mais grossas, mas nunca mais estreitas que 1 centímetro, pois a ideia é que o volume dessa argila será o volume que nós teremos de silicone aplicado sobre a superfície da escultura. Então, o design desse volume de argila que cobre tudo deve dar o resultado de uma forma que seja simples, de preferência que permita se realizar uma forma de gesso sobre ela em duas partes. Então deve estar alisada e simplificada a um design bem estilizado, assim digamos, né? Que cubra todo o modelo. Normalmente se realizam essas formas de silicone
em cima de obras que, se fosse realizar uma forma de gesso, não sairiam nem em duas, nem em três ou quatro partes, que seria necessário fazer 10, 12 tacelos de gesso. Então, nesse sentido, o silicone é muito mais eficiente. Uma vez coberta a escultura e regularizada essa superfície dela, faremos uma forma em duas partes, utilizando as folhinhas que vocês já viram ser utilizadas na forma de gesso, né? E faremos um arcabouço, uma nova forma de gesso por cima dessa argila. No caso, vocês estão vendo a aplicação do gesso, né? Que está sendo jogada com a mão, para que cubra bem toda a área que nós queremos reproduzir, né? Que é, no caso, as folhas de metal e a camada de argila. Depois de jogar o gesso, aplicamos mais gesso, o resto do gesso com a mão ou utilizando sempre espátulas de metal. Existem espátulas de plástico que são boas também para trabalhar, mas certamente as de metal elas têm uma maneira mais eficiente. Fazemos as marcações, né? Os gabaritos para um lado e o outro dessa forma de gesso sempre se encontrarem. E nós previamente fizemos gabaritos também na madeira que está na base, para a relação que tem entre esse arcabouço de gesso e a escultura que está presa na base seja mantida. Tá? Abrimos o gesso, retiraremos a camada de argila que cobre a escultura, e como resultado, o que nós vamos ter? Um arcabouço de gesso que vai ser fechado e que no seu interior vai ter um modelo da escultura e com um distanciamento entre a escultura e esse gesso de 1 centímetro a 2 de distância. O arcabouço deverá ser amarrado com arame e depois aplicado gesso em todas as emendas para evitar vazamentos. E aí preparamos o silicone, que é um gel que tem que ser catalisado. Esses materiais são comprados na proporção, se mistura bem e depois é preenchido esse molde, né? O gel vai escorrer dentro do molde e vai preencher todo o espaço que antes era da argila. E nós, posteriormente, abriremos esse modelo, essa forma de gesso, faremos um corte para poder retirar o silicone do modelo. Mais uma vez, deveremos esperar umas 24 horas para dar o tempo necessário para a catalisação da borracha silicone. Temos aí o resultado, o silicone endureceu e está pronto para ser retirado dentro da outra metade e depois fazer o corte e abrir a forma. Agora, a continuação, vou preparar o luto para realizar o que chamam de macho, né, de uma cópia de cera oca. Vamos pegar a cópia de cera da escultura do pequeno cavalo e preencher com o luto. O luto é a mistura de gesso com chamote, tijolo moído e água, claro, para hidratá-lo, que é com que se faz o material refratário dos moldes de fundição. Primeiro preencho o miolo, então, o macho da escultura. Depois que está duro, instalo pregos em locais que, nas 3 ou 4 direções possíveis que a escultura tenha, com o intuito de, posteriormente, quando for descerado o molde, esse miolo não possa mantenha a distância entre ele e a forma externa, né, que será realizada na escultura. Esse distanciamento, que é a espessura da cera, para ser mantido, tem que ter esses pregos que vão segurar esse miolo com respeito à forma externa. Vai se compreender mais claramente isso quando, ao ser descerada o molde e a cera, ao sair, ficará um vazio que será preenchido mais tarde pelo bronze líquido. Começamos a fazer a árvore de fundição. Temos que estudar para cada escultura o posicionamento dos canais de entrada, os primeiros a serem colocados, que são mais grossos, e que tem o copo que a gente já copiou anteriormente, que é por onde vai ingressar o bronze.
Então, no caso desta escultura, as pernas dos cavalos estão maciças, então instalo uns canais de ingresso para o metal quente em cada uma das pernas, né? E, e aí eu vou colar o copo para o ingresso do metal dentro da forma. Nós temos que compreender que, por exemplo, num cavalo como este, além desses canais para ingressar o metal, faremos outro que alimente a cabeça do cavalo, que também é maciça, o rabo do cavalo e outras ligações intermediárias para o corpo e regiões, enfim, que tem duas funções. Uma, ir preenchendo diretamente aos poucos todas as regiões do cavalo, como dar mais segurança, fortaleza a esses canais de cera para não se quebrarem na hora da gente manipular e estar fazendo a forma, né? Depois instalaremos o quê? Um primeiro canal no copo, que é para dar segurança aos canais de saída do ar. Temos que ter em mente que o metal líquido, né, o metal fundido, há de entrar por uns canais e o ar e todos os gases que são emitidos pelo metal quente ou pelo aquecimento que sofre o molde devem ter canais de saída separados, para não ter aquele fluxo-refluxo de metal entrando e o gás saindo pelo mesmo orifício. Então, por uns vai ingressar o metal, por outros sairá, como estamos demonstrando aqui, os gases, né? Por esses canais mais grossos entra o metal, por esses mais finos escapará o ar e os gases que se ocasionam na hora do preenchimento do molde. A árvore de fundição, como assim é chamada, agora está pronta. Vocês podem observar que ela tem uma certa complexidade e que esses canais têm que ter uma direção sempre de acordo a como entra e sai o metal dentro do molde, né? Algumas vezes nós temos regiões da escultura que precisam ter um canal para escapar o ar ou para preencher, que se não tivesse esse canal, ficaria o ar ou os gases presos.